Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Price Action Bots e nesse vídeo eu vou continuar falando sobre as estratégias, os parâmetros relacionados à estratégia. Então a gente tinha parado no preço aplicado às médias no último vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o canal primário, canal secundário e os outros parâmetros a seguir. Então o primeiro parâmetro aqui é o percentil ou desvio padrão de entrada, no caso aqui para a média primária e para a média secundária. Aqui eu vou usar os exemplos como percentil. Eu já tenho um outro vídeo no canal que demonstra como que é a funcionalidade de percentil, desvio padrão, canal primário, canal secundário. Nesse caso aqui eu vou passar mais por cima desses assuntos, seguindo a base que a gente já tem do outro vídeo. Então, primeiro aqui eu estou definindo o percentil do canal primário, da média primária. No caso aqui está de 0,5. O que é 0,5? É o 50 percentil. Ele calcula qual que foi o distanciamento da média e vai pegar aqui, no caso, vai dividir a amostra em duas partes iguais, os menores e os maiores. Então, aquele ponto de divisão ali no meio, que também é chamado de mediana, ou 50 percentil, é o que ele vai utilizar. Eu estou utilizando aqui um percentil relativamente baixo. Quer dizer, a gente está colocando aqui um canal curto. Então, a gente vai ter mais entradas quando a gente coloca um percentil baixo. Se eu coloco um percentil na faixa de 0,9, que é 90 percentil, eu vou ser mais seletivo nas minhas entradas. O meu canal vai ser maior. Então, aqui eu defino o percentil do canal primário. Nesse outro parâmetro aqui abaixo, eu defino o percentil do canal secundário. No caso aqui está como 0,6. Eu poderia definir um outro percentil. Aí, mais para frente, a gente vai falar das entradas, Eu posso definir a entrada só baseada no canal primário, mas também eu posso definir a entrada baseada no canal secundário também. Então, eu posso definir para o robô que eu só entro numa operação, por exemplo, de retorno à média, quando ultrapassar o primeiro canal e o segundo canal, o canal primário e o canal secundário. Então, é importante a definição da média secundária aqui, do percentil da média secundária, caso eu esteja utilizando ele como entrada. Quando eu não estou utilizando, tanto faz o valor aqui. A mesma coisa para o range map. O range map é definido em percentil também. Se eu colocar como 0, ele vai desconsiderar o range map, ele não vai utilizar o range map para o cálculo. Se você não sabe o que é o range map, olhe também no vídeo sobre canal inteligente, eu explico o que é o range map. Mas nesse caso aqui ele está como 0, mas eu poderia também, da mesma forma, definir um percentil para ele, por exemplo, 0,9. Então, nesse caso, ele só entraria, se eu estivesse usando os dois canais e o range map, ele só entraria se ultrapassasse o canal de 50 percentil do canal primário, 60 percentil do canal secundário e 90 percentil do range map. Ele estaria aqui super seletivo porque ele estaria utilizando esses três fatores aqui para a entrada. A mesma coisa também aqui, a gente tem o percentil ou desvio padrão do stop range. Então, nesse caso aqui, está como 0,9. O que é isso? É o quanto o preço se deslocou da média, compreendendo aqui 90% das vezes. Se eu quero ser mais conservador, eu quero deixar meu stop numa posição que quase nunca vai atingir, eu jogo ele, por exemplo, para 0,99, que é o 99 percentil. Isso daí ele vai alargar esse canal vermelho aqui e com isso ele vai ter um stop mais longo. Aí vale da estratégia que você utiliza no robô. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o valor 1, ele vai calcular aqui no passado o pior caso, o pior deslocamento da média que o preço teve. Então, eu estou falando que o meu stop range, nesses casos, vai ser do valor máximo no período anterior que eu estou analisando. Então, continuando aqui, percentual a mais depois do percentil e desvio padrão. Nesse caso aqui é para o stop range.
esse parâmetro está relacionado ao stop range. Então, além do percentil que eu colocar aqui, por exemplo, eu estou utilizando 100 percentil, ou o valor 1 aqui, eu posso colocar que eu quero que ele adicione mais 50% ao meu stop. Então, se o meu stop aqui foi definido pelo percentil, por exemplo, para 50 pontos, quando eu coloco aqui 0,5 nesse parâmetro, eu estou falando para ele que eu quero 75 pontos. Eu vou colocar mais 25 pontos, que corresponde a 50%. Quer dizer, ele vai olhar nos últimos dias. Ele olhou lá e viu que nos últimos dias o máximo que se distanciou na média foi 50 pontos. Mesmo assim, ele está adicionando mais 25 pontos de gordura. Então, isso daqui é mais para uma proteção adicional. Próximo item aqui é forçar proporção de stop range. O que isso quer dizer? Eu posso falar que o meu stop range ele tem que ter uma proporção relativa ao range. O stop range é o vermelhinho, o range é o canal em si, é o azulzinho. Então eu estou falando para ele aqui, se eu tiver como true, que eu quero que ele garanta uma proporção entre o range ou canal e o stop range. Qual que é essa proporção aqui? Proporção mínima de stop range versus range. Se eu tiver como true nesse parâmetro acima e colocar aqui para ele que o meu stop range tem que ser no mínimo 2 vezes o meu range, ou seja, o meu stop tem que ser no mínimo 2 vezes o canal, né? A distância do stop para a média tem que ser 2 vezes a distância do canal para a média, ele vai observar, e se em algum momento essa distância estiver inferior a 2 vezes, ele vai forçar o stop a pelo menos 2 vezes o range ou o canal. Então, isso daqui é para ele forçar em casos que no cálculo o stop range estiver menor que uma proporção que eu queira, eu posso forçar que ele esteja numa proporção X de canais. Então, seguindo aqui, fator mínimo de ganho versus perda e fator máximo de ganho versus perda. O que isso daqui quer dizer? Eu também posso falar para ele que o meu TP, ou Take Profit, o meu alvo, né, de lucro, tem que ter uma proporção mínima de X vezes o stop range. Pode ser maior ou pode ser menor. Então aqui quando eu estou colocando de 0 a 100, eu estou praticamente não limitando essa configuração. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui que o meu ganho tem que ser no mínimo 50% do meu stop range e o meu ganho tem que ser no máximo igual ao stop range. Então eu colocaria aqui como 0,5, que é 50%, e 1, que é 100%. Então eu estou falando para ele que o meu ganho tem que ser no mínimo 50% do stop e no máximo 100% do stop. Tá? Isso daqui faz com que ele, em alguns casos, não opere. Então ele vai ver que o risco-retorno não é o configurado, ele não vai operar. Então essa configuração aqui limita os trades. Um outro controle aqui que eu tenho é o TP mínimo em ticks. É quanto que eu quero de take profit em ticks. Ticks é o menor movimento do ativo, né? É o menor valor de movimentação do ativo. Por exemplo, o dólar, ele se movimenta de meio em meio ponto. O tick do dólar é meio ponto. O ponto é igual a 2 ticks. Então, aqui ele é em ticks. Então, o TP mínimo em ticks, no caso 0, então ele não tá observando esse parâmetro. E se é para ele forçar ou não. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui que meu TP mínimo é de 5 e eu falo para ele não forçar, o que ele vai fazer? Se ele vê que ele vai entrar numa operação
e o TP dele da operação pela volatilidade de mercado é menor que 5, ele não entra na operação. Agora, se eu coloco aqui como true, esse parâmetro aqui para forçar como true, ele vai lá, se tiver, por exemplo, 3 como o meu TP padrão que ele vai entrar, ele vai lá e coloca 5 no TP, porque ele vai forçar um TP mínimo, então um take profit mínimo ou um alvo mínimo de ganho, ok? A mesma coisa para o stop loss, né? Você pode definir aqui um stop loss mínimo em ticks e, se caso menor do que esse mínimo, se ele deve forçar ou não esse stop. Forçar para o valor que é definido aqui. Outro ponto aqui importante da estratégia é considerar volume de contratos cheios. No caso só para B3. No caso, por exemplo, do dólar, eu posso, para todas as análises que ele vai fazer, existem vários filtros que consideram volumes, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ele pode utilizar o volume do mini contrato ou utilizar o volume do contrato cheio. Então, se eu tiver aqui como false, todos os cálculos que o robô faz sobre volume vai ser do mini contrato. Se tiver como true, ele vai sempre utilizar o volume de negociação do contrato cheio, ok? E aqui a gente tem só parâmetros mais de configuração de visualização e de log, né, de informação, mais para algum suporte que a gente tem aqui dar para vocês. Então, primeiro, mostrar barra de status. É uma barra que fica aparecendo aqui do lado esquerdo com vários textos dizendo qual que é o tamanho do canal, se está tendo notícia e todos os indicadores do robô, mais para você acompanhar no detalhe. Se ele estiver habilitado, como true aqui, ele vai aparecer. O log, né, o log é a informação, é tudo o que acontece no robô, se vai estar habilitado ou não. Normalmente a gente aconselha deixar como true, porque você precisa saber se ele está enviando ordem, se ele teve algum stop por algum motivo, se ele saiu da operação, por qual motivo que ele saiu, ele coloca tudo isso no log. O log detalhado é mais para suporte, né? Ele tem alguns detalhes a mais, ele tem bem mais informações do que o log normal. Então você pode habilitar aqui também em alguma situação de suporte. E também tem a depuração visual de tape reading. A gente tem vários indicadores de tape reading. A gente pode habilitar ou desabilitar. Mas se a gente colocar esse parâmetro como true, ele vai aparecer na tela. Mesmo que eu não estiver utilizando, ele vai aparecer um monte de indicadores na tela. Isso daí torna o robô mais pesado, é mais para uma validação fina. Então, se eu nem estou utilizando determinado indicador, talvez não faça sentido eu mostrar ele na tela. Principalmente indicadores de tape reading, que são mais pesados, que buscam bem mais informações. Eu vou aproveitar aqui nesse vídeo e falar também sobre detalhamento do canal inteligente. Então, o que a gente configura no canal inteligente. Primeira coisa aqui é o tipo de distorção. Então, lá no outro vídeo sobre canal inteligente, eu expliquei que existem duas formas de você considerar a distorção do preço em relação à média. Ou através do percentil ou através do desvio padrão. É aqui que eu defino se eu quero considerar percentil ou desvio padrão. E todos aqueles parâmetros que eu defini em cima, se era desvio ou percentil, vão se basear nessa chave aqui, que no caso aqui eu estou utilizando percentil. Se eu tiver como desvio padrão, eu vou ter que fazer outras configurações lá em cima. Bom, aqui, dias para considerar nos canais. Então, na hora de calcular o canal, ele, nesse caso, está utilizando 40 dias de pregão. Ou seja, se a gente tem, em média, 20 dias por mês, ele está considerando 2 meses aqui para ver o quanto o preço se distancia da média. Isso ele usa esse período aqui para ver toda a amostra e em cima dessa amostra que ele calcula o percentil. Então ele pega 40 dias para trás, todos os distanciamentos da média e calcula o percentil 50, 60, 70, 80, 90, mas baseado nesse histórico. Quanto maior o histórico,
eu vou ter um robô mais conservador, mais tranquilo, que não se adapta tão rapidamente ao mercado. Se eu coloco um histórico menor, por exemplo, de 5 dias, eu estou se baseando em 5 dias, uma semana de histórico. Então o robô ele se adapta mais rápido. Então se o mercado muda nos 5 dias, ele vai alterar o canal de forma mais frequente. Agora, se eu uso um histórico muito longo, é difícil para ele mudar esse canal à toa, porque ele se baseia no histórico de 40 dias. Tem que mudar o histórico de 40 dias para o canal mudar. Então isso daqui também influencia no canal. A mesma coisa que eu posso definir aqui é o stop range, os dias para calcular stop range e range map. Então, no caso aqui também está 40 dias. Uma coisa legal aqui é que eu posso separar as estatísticas por hora nos ranges e também no stop range e no range map. O que é isso? Na hora de calcular o canal, eu posso falar para ele calcular separado qual que é o distanciamento da média das 9 às 10 da manhã, por exemplo, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, meio-dia a 1 da tarde. Então ele separa essas estatísticas e daí você vai ver uma diferença, né, de range ou do tamanho do canal durante o dia. Então, normalmente a gente sabe que à tarde o mercado se movimenta mais devagar. Então, o que você vai observar? Os canais, quando você habilita essa opção como True, os canais tendem a ser maiores durante a manhã e menores durante a tarde. Pode ser interessante para algumas estratégias isso daqui. Então, a gente permite você definir isso tanto para o canal quanto para o stop range e o range map. Como o stop range e o range map é calculado junto, então ele é definido aqui junto também, se eu considero por hora ou considero do período todo, né? Quando isso daqui está como falso, ele olha o período todo e não faz diferenciação entre as horas. Bom, o último parâmetro aqui é a hora de abertura para desconsiderar no cálculo. Eu posso, por exemplo, a gente sabe que a Bovespa abre às 9, os futuros da Bovespa abrem às 9, eu posso, por exemplo, desconsiderar das 9 às 10 no cálculo. Se eu coloco aqui 9, ele vai considerar das 9 até as 9h59, 59, ele vai desconsiderar no cálculo. Por quê? Às vezes o mercado é muito volátil nesse período e o canal ele acaba sendo calculado de forma diferente, porque você tem muita volatilidade. Isso influencia, às vezes, se você está usando um canal único para o dia todo, isso daí vai influenciar para aumentar o canal o dia todo. E se o seu robô não opera, por exemplo, das 9 até as 10, ou não opera bem no início do dia, não faz sentido você utilizar essa estatística de abertura para calcular o canal. Então, nesse caso, quando a gente coloca aqui um valor, por exemplo, aqui 9, ele vai desconsiderar a hora 9, das 9 às 9h59, ele vai desconsiderar do cálculo. Caso esteja como menos 1, ele considera todo o período. Então, ele não faz filtro de nenhuma hora. Bom, é isso. De estratégia, eu acho que eu passei por tudo. No próximo vídeo, a gente vai começar com a sessão de entradas, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.